chegamos ao 39º dia, e nós chegamos num momento muito especial, momento mesmo de aprofundamento, né? Nós descobrimos que Deus, quando chamou Neemias para reconstruir os muros, a reconstrução dos muros era importante, era muito importante. Mas havia algo muito mais importante que Deus queria fazer. Quando Deus enviou Neemias para Jerusalém para reconstruir os muros, Deus queria fazer muito mais do que os muros. Os muros eram apenas o começo daquilo que Deus queria reconstruir. Deus queria reconstruir a vida daquele povo. Deus queria reconstruir a fé daquele povo. Deus queria reconstruir o povo judeu na sua essência. Deus queria reconstruir aquele povo na sua forma de ser. Estava completamente destruído. Deus queria reconstruir aquele povo na sua essência, na sua alma. O projeto de Deus era muito mais além do que reconstruir os muros. Assim como na tua vida também, assim como na minha vida também. Deus quer reconstruir alguma área, você diz, olha, eu preciso que essa área da minha vida seja reconstruída. Deus quer reconstruir. Mas quando Deus reconstruir essa área, você vai descobrir que o projeto de Deus é muito maior, é muito mais profundo. Deus quer ir muito além. Deus quer ir na raiz do problema. Deus quer ir na tua essência. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer transformar você completamente. E é isso que a gente está vendo a partir do capítulo 6 de Neemias. É isso que a gente descobre. Uma vez que os muros estão reconstruídos, agora Deus começa a trabalhar dentro. Deus começa a trabalhar interno. Deus começa a trabalhar dentro do coração daquele povo. Porque Deus não quer que aqueles muros venham abaixo novamente. Deus não quer que aquela nação seja destruída novamente. Por isso que Deus, o desejo do coração de Deus é trabalhar o coração, é trabalhar a alma. Senão a gente vai ficar reconstruindo e vai derrubar e reconstrói e vai ao chão novamente. E reconstrói e vai ao chão novamente. Nós precisamos do agir de Deus na nossa essência, na nossa alma, no nosso coração, no nosso ser. E esse é o trabalho de Deus que Deus vem fazendo na nossa vida e que Deus quer fazer totalmente na tua vida. Por isso que tem aquele verso que eu gosto tanto, eu sempre falo, né? Filipenses 1:6. Aquele que começou uma boa obra na tua vida é fiel para completar. 39º dia, descobrindo raízes e asas. Nós temos olhado para a palavra do Senhor, e ontem nós lemos capítulo 7, né? Estamos lendo o capítulo 7, nós lemos ontem os versos 4 e o verso 5, e é interessante porque depois que os muros estão construídos, Deus começa a trabalhar. E aí Deus leva Neemias a estabelecer pessoas para cuidar das portas, Deus leva Neemias a estabelecer novos líderes no meio do povo, e aí Neemias reúne todo mundo, ele pede para que todos se ajuntem, todo mundo, todos os líderes, todas as famílias ali representadas, e quando estão todos ali, Neemias diz, olha, nós precisamos agora trazer de volta aqueles que são nossos, porque do povo de Deus, as pessoas estavam espalhadas por todas as nações, as pessoas tinham saído de Jerusalém, porque a situação estava tão terrível ali, que o povo estava indo tudo embora, tinha ido todo mundo embora, tinha ficado poucas pessoas morando em Jerusalém. E Neemias reúne e diz, olha, nós precisamos trazer esse povo de volta, nós precisamos trazer nossa família de volta, nós precisamos trazer o nosso povo de volta. E aí ele pede para que sejam trazidos os registros, os livros, os registros das pessoas, para que a gente consiga trazer as pessoas de volta. E eles começam a olhar a memória deles, a história deles, né? Eles começam a olhar para o passado, para trás, para os pais, para os avós, para os bisavós, para os tataravós. E isso é impressionante. E aqui Deus trouxe uma orientação para o nosso coração, da importância de nós olharmos para trás. Parece que sempre que a gente olha para trás, a gente olha para trás no sentido de ver o peso, de ver as dificuldades, de ver as lutas, de ver os traumas, as feridas que a gente traz. Eu sei que muitos aqui, que todos nós trazemos feridas, machucados do passado, mas no nosso passado está a nossa história. Nós temos que fazer as pazes com o nosso passado. Nós temos que fazer as pazes com a nossa vida. Nós não podemos viver como se o nosso passado não existisse. Não dá para colocar o nosso passado debaixo do tapete e fazer de conta que ele não está aí.
Então, se aconteceram algumas coisas difíceis, se eu passei por alguns traumas, por algumas dificuldades, por algumas lutas, eu preciso ressignificar isso. Eu preciso mudar o meu olhar para isso. Não é que eu vou ter algum jeito de apagar o passado ou de mudar o passado. Eu não posso mudar o que aconteceu. Eu não posso mudar os fatos. Mas eu posso mudar a minha maneira de olhar, o meu modo de olhar. Eu posso mudar o meu modo de olhar no passado. E uma das coisas que você tem que fazer, se a gente for muito honesto com a nossa vida, nós vamos olhar para o passado e nós não podemos dizer que no passado nós só tivemos coisas ruins. Nós não podemos dizer que o passado nosso foi um tempo para ser esquecido, que o passado nosso foi uma tragédia. Se a gente olhar para trás, nós vamos ver que nós tivemos pessoas maravilhosas também no passado, que nós tivemos pessoas que nos estenderam as mãos. Nós vamos ver que nós tivemos pessoas que nos ajudaram. Nós vivemos verdadeiros milagres quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para a nossa história. Eu fico imaginando Neemias e todo o povo, olhando os registros, pensando em pessoas que passaram pela nossa vida, lembrando de histórias. Eu fico imaginando que algumas pessoas tiveram até dificuldade por conta dos traumas que traziam. Mas como é importante quando a gente olha para a nossa história, a partir da nossa nova vida em Cristo Jesus. Porque alguém falou para mim, pastor, como que eu posso olhar para o meu passado? Como que eu posso olhar para o meu passado com tanta dor, com tanta ferida, com tanto machucado? Eu disse para a pessoa, olhe na perspectiva de que você é uma nova vida em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então olhe para o teu passado, reconstruindo a tua vida com um novo olhar. Olhe para o teu passado, ressignificando a tua vida e o teu passado. Deus me trouxe até aqui, consagre o teu passado. Consagre o teu passado ao Senhor. Entregue o teu passado ao Senhor. Diga, Deus, o Senhor permitiu que eu atravessasse o que eu atravessei, que eu vivesse o que eu vivi, porque o Senhor tem preparado um futuro glorioso para mim ali na frente, porque o Senhor quer me usar como instrumento da tua graça. Sabe, Deus, não é que Deus fez algo errado, fez algo mal para mim lá no passado. Deus não faz o mal. Deus não faz o mal. Mas se eu passei por alguma situação que eu passei, eu vou ressignificar a minha vida. Eu vou olhar dando um sentido para aquilo e dizer, olha, por algum motivo eu passei por tudo isso. Por alguma circunstância eu passei por tudo isso. E eu vou construir um futuro maravilhoso para a minha vida e para a minha história. Certo? Eu contei ontem para vocês aqui de uma pessoa que passou por muito sofrimento, por muita violência no passado, e que hoje ajuda pessoas que passam por isso, porque ela tem autoridade para ensinar, ela tem autoridade para falar sobre esse assunto, certo? Nós precisamos resolver a nossa vida, e a gente não resolve a nossa vida colocando o nosso passado debaixo do tapete. Nós resolvemos a nossa vida limpando a casa, restaurando na nossa mente, no nosso coração, certo? Se alguém da tua família não deu conta, né? Não deu conta de criar você, não deu conta de lidar bem com você, de tratar bem você, se alguém falhou com você no teu passado, perdoe. É um bem que você está fazendo, é um benefício que você está trazendo para você mesmo. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. A pessoa que se liberta é a pessoa que perdoou e não aquela que foi perdoada, certo? A pessoa que se liberta é aquela que perdoa, é aquela que toma a decisão de perdoar, certo? Então perdoe, lide com o teu passado diferente, certo? Agradeça a Deus também pelas histórias bonitas que você teve. Dê um outro olhar para o teu passado. Às vezes a gente olha para trás achando que só aconteceu coisa ruim, mas se você olhar de novo e olhar com muito cuidado, você vai ver que aconteceram coisas boas também, que você teve pessoas maravilhosas que passaram pela tua vida. Às vezes, quando a gente olha para o passado, a gente só lembra dos nossos algozes, a gente só lembra de pessoas que nos fizeram mal. Mas quando a gente olha para o passado, nós também tivemos pessoas que nos fizeram bem, pessoas que nos ajudaram. Senão a gente não teria chegado onde a gente chegou. Senão a gente não estaria aqui. Tiveram pessoas sim que nos abençoaram. Tiveram pessoas sim que cuidaram do nosso coração e da nossa vida. Não jogue fora o teu passado. O passado é alimento para o futuro, né? O passado, quando a gente olha para o passado, a gente aprendeu com o passado. A gente cresce com o passado. É matéria-prima para a gente crescer na nossa vida. Nossas raízes são importantes. Nós temos uma memória, um passado. Estamos ligados a uma rica herança. Eu olho para trás para a minha vida e vejo assim,
passei por momentos muito difíceis, eu e a minha família. Passamos por um momento muito complicado. Mas quando eu olho para o passado hoje, sinceramente, gente, eu sou grato a Deus por tudo. Eu louvo a Deus por tudo, e Deus sabe a sinceridade do meu coração. Eu louvo a Deus por tudo, certo? Mesmo passando por circunstâncias muito desagradáveis, por momentos muito difíceis, mas eu louvo a Deus, porque eu só me tornei o homem que eu me tornei, porque eu vivi a vida que eu vivi, certo? Porque eu passei pelo que eu passei, certo? Eu tenho uma história e que eu louvo a Deus pela minha história. Teve dificuldades? Teve momentos muito difíceis? Teve momento de perdas? Sim, teve momentos de chorar? Teve momentos que são muito complicados? Teve sim. Eu tive momentos assim, eu estou falando, você está lembrando da tua história, da tua vida, mas eu louvo a Deus pela minha vida, eu louvo a Deus pela minha história, pela minha caminhada aqui, eu louvo a Deus por Deus ter me preservado, eu louvo a Deus por Deus ter preservado a minha família, por Deus ter ajudado a gente nesse caminho que a gente caminhou, certo? Nesse caminho que a gente trilhou até aqui. Momentos que eu passei que eu achei que jamais a gente ia conseguir atravessar. Deus nos abençoou, Deus cuidou da nossa vida, Deus esteve presente o tempo todo. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, pela vida do meu padrasto. Eu louvo a Deus pela vida dos meus avós, que foram extraordinários. Eu louvo a Deus pela vida dos meus tios, pela vida das pessoas que passaram pela minha história, que me ajudaram e que fizeram parte da minha história. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos, pelas famílias que eles constituíram. Eu louvo a Deus pela minha vida. Pelas dificuldades que eu passei, eu louvo a Deus. Pelas lutas que eu passei, eu louvo a Deus. Eu engrandeço ao nome do Senhor porque eu consegui atravessar, porque Deus me deu força. Louve ao Senhor, porque Deus está com você. Faça um acerto com o teu passado, faça um conserto com o teu passado. Restaure a tua vida em nome de Jesus. Por que a gente deve fazer isso? Porque tem uma força muito grande na nossa vida. O passado tem uma força muito grande na nossa vida. Ele tem força na formação da nossa identidade. Você sabia que o teu passado tem uma força muito grande na formação da tua identidade? Então, quando eu não consigo olhar, quando eu não consigo encarar, quando eu não consigo me resolver com o meu passado, eu vou ter muito problema de identidade. Quando eu olho para trás, eu vejo quem eu sou. Sabe, passei por muitas coisas, mas eu olho para trás e eu vejo quem eu sou. E eu louvo a Deus por quem eu sou. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, mas eu tenho uma história. Eu tenho uma história e eu louvo a Deus pela minha história. Eu agradeço a Deus pela minha história. Eu tenho um sobrenome e eu louvo a Deus pelo meu sobrenome. E eu vou honrar o meu nome, em nome de Jesus. Certo? O nosso passado tem uma força muito grande na formação da nossa identidade, de quem nós nos tornamos. Certo? E a partir do momento que eu olho para trás em Cristo Jesus, eu vou restaurando. Eu vou restaurando, sabe, os defeitos que eu fui construindo no meu caráter, os defeitos que eu fui construindo na minha integridade. Eu vou restaurando. Eu vou olhando e eu vou descobrindo que nada está determinado na minha vida. Pode ter uma força muito grande, mas não está determinado. Eu posso consertar. Certo? As coisas boas eu deixo, as coisas ruins eu vou consertando, certo? Eu vou consertando, eu vou resolvendo a minha vida, olhando para frente, certo? O passado também tem uma força muito grande na maneira que eu me relaciono. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de se relacionar por conta das coisas do passado. E quando eu olho para o passado e conserto com ele, eu abro as portas para ter relacionamentos melhores aqui na frente, para me relacionar melhor com as pessoas. Quando eu tenho a coragem de olhar para o meu passado, de olhar para a minha vida, de olhar para a minha história, eu tenho condições de reconstruir minha identidade. Eu tenho condições de reconstruir quem eu sou. Quando eu tenho a coragem de olhar para o meu passado, de olhar para trás, eu tenho condições de reconstruir os meus relacionamentos, de reconstruir a maneira que eu me relaciono. Certo? Eu percebo que eu às vezes não tenho bons relacionamentos, não me relaciono bem, não é por causa de mim, é porque eu trago algumas coisas. E a partir do momento que eu vejo, que eu descubro, essas coisas perdem essa força que tem sobre mim.
certo? E eu posso reconstruir isso na minha vida. Você pode reconstruir na tua vida também. O nosso passado, ele traz também um legado, né? Físico, porque a gente traz, né, no nosso físico, a aparência, né, da nossa história, dos nossos familiares, mas ela traz um legado também espiritual, emocional e social. A gente traz essa carga, a gente traz essa carga. Muita coisa boa, sim, muita coisa boa, mas muita coisa ruim, sim, muita coisa ruim. As coisas boas eu quero preservar, as coisas que são ruins eu quero transformar, porque o meu Deus é um Deus de reconstrução e Ele vai reconstruir na minha vida. Ele está reconstruindo a minha vida e Ele está reconstruindo a tua vida e a tua história também. O teu Deus é um Deus de reconstrução e Ele vai reconstruir. E Deus reconstrói, inclusive, o teu passado. Deus reconstrói, inclusive, a tua história e o teu passado que te trouxe até aqui. Deus é poderoso para reconstruir. Não que as coisas vão mudar, o que aconteceu, aconteceu. Mas a maneira de olhar, a maneira de eu encarar, a maneira de olhar para as pessoas que passaram pela minha vida, a maneira de eu olhar as circunstâncias que eu vivi, elas mudam em Cristo Jesus. Jesus transforma a nossa vida e a nossa história. Jesus, ele alivia a nossa vida. Jesus tira o peso do nosso passado e ele traz o seu alívio, o seu descanso. E ele nos coloca em paz com a nossa vida e com a nossa história. Certo? A gente vai construir um futuro, nós estamos construindo um futuro, mas não tem como negar a nossa história. Tem como reconstruir, tem como ressignificar, tem como aceitar, mas não tem como negar. Certo? Não tem como viver apagando completamente o teu passado. Não. Mas ressignificando ele, olhando para o teu passado, sendo grato a Deus. Se as pessoas não deram conta de ser quem deveriam ser, eu vou perdoá-las. Se as pessoas não agiram de modo terrível contra mim, eu vou perdoá-las, porque eu preciso seguir, porque eu preciso ir avante. Eu não posso ficar parado nesse lugar. Eu preciso prosseguir, eu preciso avançar na minha vida. Você sabe que quando a gente passa por algum trauma, a gente tem a tendência de infantilizar. E a gente fica infantilizado naquela área, naquele ponto da nossa vida. Tem muita gente infantilizada. Por isso que Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios 13, quando ele fala sobre o amor, ele diz assim que quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. O que Paulo está falando é sobre essa vida infantilizada, né? Uma pessoa que sofreu um trauma em alguma área da sua vida lá atrás, ela tem a tendência de infantilizar, ela paralisa ali, ela cauteriza ali, ela não avança, ela não cresce. Ela desenvolve em todas as outras áreas da sua vida, mas naquela área ela fica parada, naquele dia, naquela hora, naquele minuto que aconteceu aquele trauma. Mas quando você recebe o toque de Jesus, quando você recebe o amor de Deus, e quando você permite que o amor de Deus comece a lavar toda a tua vida, a limpar toda a tua vida, quando você permite que o amor de Deus ele comece, ele regenere a tua vida, quando você permite que o amor de Deus toque toda a tua vida, o amor de Deus vai naquele lugar, e aí você amadurece, ele te liberta naquele lugar. O amor, ele te liberta. O amor de Deus, ele te liberta. Ele vai naquele lugar onde tem aquela ferida, aquele trauma, onde você está paralisado, e ele te liberta. E aí você pode avançar, você pode crescer naquela área da sua vida. Permita que Deus esteja derramando o amor dele sobre toda a tua vida e sobre toda a tua história. Permita que Deus esteja reconstruindo a tua vida como um todo. Porque eu e você somos feitos de presente, futuro e passado. Eu e você estamos aqui, viemos de algum lugar e estamos indo para algum lugar, certo? Esse viemos de algum lugar tem uma força muito grande na nossa vida. De que lugar você veio? De que lugar você veio? E para onde você está indo? Você está entendendo? Isso tem uma força muito grande na nossa vida. Nós precisamos olhar e consertar. Nós precisamos consertar o nosso olhar para o nosso passado. Ame a tua vida, ame a tua história, ame a tua existência. Ame a tua existência. Ame os dias que você tem. Ame os anos de vida que você tem. Ame a tua sobrevivência. Ame você ter chegado até aqui. Por mais complicado e difícil que foram algumas coisas, mas você precisa deixar o passado no passado. Você precisa deixar o passado no passado. Ele tem que parar de ter essa força e de ficar à tua frente o tempo todo. Você precisa olhar para frente. Mas a gente só consegue olhar para frente quando a gente estabelece paz no nosso passado. Quando a gente olha para a nossa vida e para a nossa história e diz, eu louvo a Deus pela vida que eu vivi.
pelo caminho que eu trilhei até aqui. Eu passei por circunstâncias muito difíceis que eu não gostaria de ter passado e que eu não quero que ninguém passe. Mas eu olho para trás e eu louvo a Deus por ter sobrevivido. Eu olho para trás e eu vejo que eu passei por tantas coisas e que eu creio que Deus tem alguma coisa para fazer com a minha vida ali na frente. E que Deus vai usar tudo isso que o inimigo tentou fazer para me destruir. Deus vai usar para que eu seja instrumento dele, para que eu abençoe outras pessoas, para que ninguém precise passar, ninguém que tiver na minha vida precise passar pelas coisas que eu passei. Sabe, é maravilhoso quando a gente olha para a nossa vida na perspectiva de Deus. Quando a gente olha para a nossa vida na perspectiva da graça de Deus. Quando a gente olha para trás e diz, eu louvo a Deus, porque Deus me sustentou. Eu louvo a Deus porque Deus cuidou de mim. Eu louvo a Deus porque Deus me fez sobreviver. Eu louvo a Deus porque Deus cuidou de toda a minha caminhada e de toda a minha vida. Eu louvo a Deus porque Deus me livrou de pessoas que tentaram me fazer mal, que tentaram me destruir. Eu louvo a Deus porque Deus me sustentou quando eu estava passando por necessidade. Eu louvo a Deus porque Deus me deu livramento, porque eu consegui atravessar tudo isso. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Sabe, pessoas que você ama, que passaram pela tua vida, que já não estão mais aqui, pessoas que você perdeu ao longo do caminho, né? A mãe, o pai, o vô, a avó, pessoas que fazem falta para você até hoje, certo? Às vezes a gente precisa mudar o foco. Em vez de ficar pensando nessa coisa da ausência deles, de que eles não estão mais aqui, a gente começar a agradecer a Deus pelo tempo que tiveram. Agradecer a Deus pelo teu avô ter sido teu avô, agradecer a Deus pela tua avó ter sido tua avó, agradecer a Deus pela tua mãe ter sido tua mãe, pelos anos que foi. Ser grato a Deus, ter gratidão no coração. Às vezes a gente fica olhando muito para aquilo que nos falta, olhando muito para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente perdeu, e a gente precisa olhar para a nossa vida com gratidão, ser grato a Deus, ser grato a Deus. Ser grato a Deus por tudo que Deus fez na nossa vida. Certo? Em vez de ficar olhando para a nossa vida como se nós fôssemos coitados, como se a vida tivesse sido injusta com a gente, como se a nossa vida fosse só sofrimento até aqui, em vez de você olhar para a tua vida desse modo, olhe para a tua vida com a gratidão, olhe para a tua vida com esperança, olhe para a tua vida e diga a Deus, seja grato a Deus e diga, Deus, muito obrigado pelos 65 anos, pelos 70 e poucos anos que a minha mãe esteve comigo. Muito obrigado, Deus, pelo tempo que eu vivi. Muito obrigado por o Senhor ter me feito sobreviver a estas coisas, a estas perdas, a estes acidentes, a essas lutas que eu vivi. Muito obrigado, Deus, por o Senhor ter me trazido até aqui. Esse espírito de gratidão pela vida, certo? De agradecer a Deus e de louvar a Deus por Deus estar te sustentando até aqui, certo? Por mais complicado e difícil que tenha sido a tua caminhada até aqui, há muito a agradecer a Deus, há muito a louvar ao Senhor. E tem muita coisa boa que aconteceu. Teu passado não é só coisa ruim, não. Teu passado é muita coisa boa aconteceu. E Deus cuidou da tua vida para você chegar até aqui, para você estar aqui, aonde você está. Certo? E eu quero, indo para o final da nossa conversa de hoje, essa conversa que nós estamos tendo aqui tão profunda, eu quero dizer que a nossa história, ela nos apresenta dois elementos essenciais. A nossa história, ela nos dá raiz e asa, certo? A nossa história nos dá raiz e asa. E é aqui que a gente tem que fazer esse conserto na nossa vida, certo? O que é a raiz? Raízes são os alicerces sobre o qual tudo é construído. Então, a raiz é onde eu estou solidificado, é onde eu tenho solidez. É raiz. E asa é a criatividade, é para onde eu vou, é aonde eu posso chegar. É a liberdade para ser criativo, para poder ir além. Estas duas coisas são as duas coisas que eu preciso oferecer aos meus filhos. Por exemplo, eu preciso dar aos meus filhos raízes, estrutura, firmeza, fé, sustentação, segurança, para eles seguirem a vida deles. Raízes, estarem bem firmados, para não serem derrubados por qualquer vento, qualquer tempestade. Meus filhos precisam ter raízes.
E asas. Eu preciso dar asas, porque eu preciso dar aos meus filhos a possibilidade deles alcançarem o infinito, deles irem além das possibilidades deles alcançarem os sonhos e os projetos que eles têm. Então, raízes e asas. Essas são duas coisas que eu preciso passar para os meus filhos. Eu não posso passar para os meus filhos apenas raízes, no sentido deles ficarem fincados, ficarem presos e amarrados ao mesmo lugar e não terem a ousadia de voarem. Eu não posso fazer isso com os meus filhos. E não posso também dar aos meus filhos asas, falar para eles ganhar o mundo, falar para eles ir além, sem dar a eles a estrutura, sem eles terem a estrutura, sem eles terem raiz. Certo? Duas coisas que a tua família precisa: raiz e asa. Raiz e asa. Raiz para ficar bem firmada, para ficar bem fundamentada, para suportar as tempestades da vida. Precisa ter raiz, porque na vida tem tempestade. E asa para poder voar, para poder alcançar os sonhos, para viver o sobrenatural, para experimentar algo que vá além das possibilidades deles. Então eu preciso oferecer aos meus filhos essas duas coisas. Mas como que eu vou oferecer aos meus filhos essas duas coisas, se quando eu olho para a minha vida e olho para a minha história, eu vejo que eu fui limitado nessas coisas? Você está me entendendo onde eu quero chegar? A gente traz na nossa raiz de família, na nossa história de família, a gente traz esses dois elementos. E aqui explica muito o nosso medo de avançar, a nossa insegurança de prosseguir, de alcançar o infinito. Isso a gente traz lá de trás, das inseguranças da nossa família, da desestrutura da nossa família. A falta de asas para a gente alcançar o infinito. Tanta gente com tanto potencial, mas não consegue sair do lugar. E a falta de raiz, falta de estrutura, falta de base, falta de estrutura mesmo. Quantos de nós têm falta de estrutura na vida? Não consegue se estruturar, não consegue ficar firme, qualquer tempestade derruba a gente. Nós temos a possibilidade em Cristo Jesus, como nova criatura, de restabelecermos as nossas raízes e de restabelecermos as nossas asas. E de firmarmos bem a nossa vida e construirmos as nossas asas para a gente alcançar o infinito. Em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. O que eu vou pegar do passado? O que é bom. Eu vou olhar para o passado e vou dizer: Deus esteve comigo. E até as coisas ruins que eu vivi, eu vou usar como instrumento de Deus, porque eu quero voar. A minha história não vai me limitar. A minha história não vai me desestruturar. A minha história não vai fazer com que eu não tenha raízes. A minha história não vai fazer com que eu não tenha raízes. Eu vou fincar bem as minhas raízes. Eu vou ficar bem firme, estruturado. A minha história não vai fazer com que eu não tenha asas. Porque eu vou voar e eu vou para além. E eu vou olhar para o passado na perspectiva de raízes e asas. E eu vou olhar para o passado e vou olhar para o passado firmando bem as minhas raízes. Tudo que eu vivi, a minha experiência, me faz ter raízes muito profundas. As dificuldades e as lutas que eu passei me fazem ter raízes muito profundas. E estar bem firmado, porque ninguém passou pelo que eu passei. Por isso ninguém tem as raízes que eu tenho. Ninguém tem as raízes que eu tenho. Porque ninguém passou pelo que eu passei. Ninguém sofreu a dor que eu sofri. Ninguém viveu as coisas que eu vivi. Mas eu não vou ficar me lamentando. Eu vou olhar para a minha vida e vou usar isso como raiz bem firme para que as tempestades da vida não venham me derrubar. Eu vou usar como raiz firme na minha vida para que a minha vida seja bem estruturada, bem fundamentada e que as tempestades da vida não me derrubem. Mas eu vou permanecer em pé, porque eu sei o que é dor. Eu vou permanecer em pé, porque eu sei o que é ferida. Eu vou permanecer em pé, porque eu sei o que é dificuldade e o que é luta. Eu quero convidar você para estruturar a sua vida. Eu quero convidar você para fazer as tuas asas funcionarem,
para você ir além, porque você tem experiência, porque você tem bagagem, porque você tem vida, porque você tem uma história, porque você adquiriu experiência ao longo da tua vida. Você pode fazer o que ninguém fez, você pode ir aonde ninguém foi, você pode inventar o que ninguém inventou, você pode criar o que ninguém criou, porque ninguém tem a tua história. Então, olhe para o teu passado e crie raízes. Olhe para o teu passado e construa as tuas asas e vá para o infinito. E viva a tua história, e viva os teus sonhos e os planos de Deus. Quando Neemias reuniu o povo, eu tenho certeza que muitos começaram a se lamentar pelas tragédias, pelas histórias, pelas perdas, pelas faltas. Mas o que Neemias estava querendo mostrar para aquele povo é que eles tinham uma história, e que por mais difícil e complicado que foi a história deles em algum momento, Deus estava presente e Deus queria reconstruir, Deus queria dar raízes para o seu povo e Deus queria construir asas para que o seu povo alcançasse o infinito. Deus quer dar raízes para você, para te firmar na tua vida, e Deus quer dar asas para você alcançar o infinito. E tudo isso a gente constrói na nossa vida familiar. E se lá no passado meus pais, meus avós não sabiam disso, hoje eu sei. E os meus filhos experimentarão essa graça de Deus, porque eu quero fazer isso na vida deles. E olhando para trás, eu vou usar, já que eu sei como que a vida funciona, eu vou olhar para trás e eu vou transformar aquilo que era tragédia, aquilo que era medo, aquilo que era perda, aquilo que era terror, aquilo que foi malvadeza, aquilo que foi maldade, aquilo que foi fome, aquilo que foi miséria, aquilo que foi violência de qualquer forma, aquilo que for dor, aquilo que for saudade, aquilo que for qualquer outro sentimento, eu vou transformar em raiz, porque eu vou firmar bem a minha vida. Eu vou transformar em asa, porque eu vou chegar no infinito, porque eu vou alcançar o infinito. Levanta a tua cabeça e olha para frente, olha para o que Deus tem para você. E cuida da tua vida, porque a tua vida é preciosa para o Senhor. E Deus quer usar você como instrumento poderoso nas mãos dele. Coloca o teu coração e a tua vida na presença de Deus. E saiba que Deus é que está cuidando da tua vida e transformando a tua história. Deus é que está cuidando da tua vida. Quero terminar com uma frase: quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Quando você firma bem as tuas raízes, não há razão para você temer o vento. Eu quero terminar dizendo para você, eu tenho procurado na minha vida transformar o meu passado em raízes e asas. Raízes porque eu tenho uma história e porque eu passei por muita coisa. E isto tudo traz firmeza para a minha vida, de saber como que eu posso andar. Eu louvo a Deus pelas minhas raízes. Eu louvo a Deus pela minha família. Eu louvo a Deus pela minha história. Sou grato a Deus pela minha história. Eu sou quem eu sou por causa da história que eu vivi. Eu louvo a Deus por todas as pessoas que passaram pela minha vida. Eu louvo a Deus por todas as pessoas que caminharam comigo, por todos que me ajudaram, alguns que eu não sei. Tem pessoas que você não sabe que te ajudou, que trocou você, que deu comida para você, que te abraçou, que te aqueceu num dia frio. Louve a Deus pela tua história. Agradeça a Deus. Dê um outro olhar para a tua história, um olhar de gratidão. Sabe, tire esse olhar de se sentir injusto, de achar que o mundo foi injusto com você, que é difícil, que não sei o que lá, que é só perda, que é só fracasso, que é só dor, que é só... Sabe, isso não é verdade. Isso não é verdade. Por mais dor e dificuldade que você enfrentou, mas não é verdade. Teve coisas boas e teve muitas coisas boas na tua vida. Eu quero construir isso, eu quero construir, olhando para o meu passado, eu quero construir asas, porque eu tenho uma experiência, porque eu tenho uma bagagem, porque eu posso criar a partir de tudo aquilo que eu vivi. Eu posso criar, eu sei o que precisa, eu sei o que tem falta, eu sei o que tem necessidade. Dentro da minha história, eu aprendi um monte de coisa. E eu posso ser instrumento de Deus. Raízes e asas. Ofereça para os teus filhos raízes. Estrutura para que eles suportem as tempestades da vida.
Ofereça aos teus filhos asas para que eles cresçam e alcancem o infinito e realizem todos os sonhos que eles têm, muito mais do que os sonhos que eles têm, realizem todos os sonhos que Deus tem para realizar na vida deles. Dê aos seus filhos raízes e asas. Mas você só consegue fazer isso na vida do teu filho, na vida da tua filha, se você fizer isso na tua vida. Se você fizer isso na tua vida, finca bem as tuas raízes em gratidão a Deus, num concerto com a tua história. Estenda bem as tuas asas, num concerto com a tua história. Olha para frente, fica firme e comece a voar, porque Deus tem o melhor para você. Neemias estava preparando o povo, porque através daquele povo iria nascer o Salvador. Aqueles muros que foram construídos em volta de Jerusalém, aonde o Filho de Deus seria sacrificado e traria a resposta e a solução para toda a humanidade. Aonde a história mais linda, mais perfeita e mais necessária de toda a história iria acontecer. O sacrifício do Senhor Jesus. Neemias estava preparando o povo porque Deus tinha algo muito grande para fazer. Mas era necessário raízes e asas. Que Deus abençoe a tua manhã e o teu dia, em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta manhã, pela tua graça, pelo teu mover, pelo teu espírito, pelo teu agir. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar aqui, compartilhando o teu amor, crescendo na tua graça. Eu louvo ao Senhor, Deus. Esse tema que nós estamos tratando é um tema, Deus, muito sensível, Pai. Mas é um tema extremamente importante para a nossa vida. Como nós vamos para frente, Pai, se nós não lidamos bem com o nosso passado? Deus, nós não podemos caminhar carregando tanto peso. Nós queremos, ó Deus, pedir o alívio. A tua palavra diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Nós queremos receber o teu alívio, a tua graça e a tua paz nesta manhã. Orienta, consola, abençoa, transforma, muda a história de cada um que está aqui nesta manhã. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder sobre nós. Alimenta-nos, Deus, com a tua graça. Orienta-nos, Deus, com o teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor cuide, Deus, deste coração. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada um que está aqui, a história de cada um. Histórias lindas, Pai, que cada um aqui tem de sobrevivência, de superação, de atravessar tempestades, Senhor Deus. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que passado de ninguém aqui seja um peso. Ao contrário, Pai. Seja, Senhor Deus, como que um impulso para que a pessoa venha viver a nova vida que o Senhor tem para ela, Pai. Abençoe, transforma, restaura, renova, muda histórias, Deus, em nome de Jesus. Na nossa mente, Deus, em nome de Jesus. Restaura o nosso olhar, Pai, para a nossa história, para a nossa vida. Eu te louvo, Pai, te agradeço por tudo que vivi até aqui, Pai. Nós agradecemos por tudo aquilo que nós vivemos até aqui, Pai, porque o Senhor sempre esteve conosco, a tua mão sempre esteve conosco. Somos gratos ao Senhor por todos os anos que as pessoas que amamos viveram conosco, Pai. É duro, Senhor Deus, estar ausente, estar longe de pessoas que amamos, Pai, que não estão mais aqui com a gente. Mas nós somos gratos ao Senhor por todo o tempo que nós tivemos, pela importância que essas pessoas fizeram e fazem na nossa vida e sempre irão fazer. Clamamos a Ti, Deus. Ajuda-nos, Pai, a superar todos os medos, todos os traumas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a superar todas as feridas, Pai. Todas as marcas, as manchas, Senhor Deus. Ajuda-nos a olhar para frente e a vivermos, Senhor Deus, a vida que o Senhor tem para nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a usar o nosso passado, Pai, para construir raízes, Pai, na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Olhar no sentido de construir raízes para a nossa vida, de ficar bem firme, bem firmado na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a construir asas, olhando para o nosso passado e para a nossa história. Abençoe cada um aqui, Senhor, porque o Senhor tem algo tremendo para fazer, Pai. Ajuda-nos a alcançar o infinito na Tua graça, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos em plenitude o Teu amor, a Tua bondade e a Tua presença, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos e te louvamos por tudo, pela nossa história e pela nossa vida. Abençoamos, Pai, cada um que está aqui. Oramos agora uns pelos outros, que o Senhor esteja libertando, Pai, a vida de cada um nesta manhã. Nós, Deus, fazemos um concerto, Pai, uma libertação, Senhor Deus, do nosso passado e da nossa vida. Nós queremos agora, Senhor Deus, declarar que o desejo do nosso coração
é de viver, Pai, os teus sonhos e os teus planos. E que nós pedimos que o Senhor nos ajude a perdoar, Pai. Nos ajude, Deus, a perdoar. Perdoar, Senhor Deus, todos aqueles que nos fizeram mal. Perdoar todos aqueles que nos machucaram, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos gratos, Pai. Gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos deu. Em vez de ficar olhando o que não tivemos, nós queremos olhar tudo aquilo que tivemos, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos liberte de todo o peso, Pai. Deus, de toda a força negativa, Pai, familiar. Nós pedimos que o Senhor liberte nessa manhã, Pai. Traz a tua libertação e o teu renovo, Senhor. Qualquer carga espiritual, Senhor Deus, que esteja sobre a vida de qualquer um que esteja aqui, Pai, nós quebramos em o nome do Senhor Jesus, Pai. Nós quebramos, Senhor Deus, em o nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o sangue do Cordeiro, Pai, seja derramado sobre essa casa, seja aspergido, Pai, poderosamente sobre essa família, Pai, em nome de Jesus. Que todos, Pai, nesse lar, sejam revestidos, Deus, com o poder do Espírito Santo. Que toda maldição seja quebrada, Senhor Deus. Que todo vínculo, Senhor Deus, com as trevas, Pai, seja desfeita em nome de Jesus, Pai. A tua palavra diz, Senhor Deus, que os teus filhos, Pai, são renovados e restaurados em Cristo. E que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Se nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, Pai, o passado, Pai, não tem poder sobre a nossa vida, Pai. O passado não tem força sobre a nossa vida, Pai. Nós ressignificamos o nosso passado. Nós olhamos para o nosso passado, Pai, com a leveza, Pai, da tua graça, Pai. E Deus, te agradecemos, porque o Senhor nos sustentou. Porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida, porque o Senhor, Pai, tem reestruturado a nossa vida, tem reconstruído a nossa vida, Pai. O Senhor tem um futuro maravilhoso para nós na frente, Pai. Por isso, nós queremos consertar tudo aquilo que ficou para trás, Pai. Deus, nós olhamos para o nosso passado e te agradecemos hoje, Pai. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que bata em retirada toda e qualquer ação do inimigo, Pai. Toda e qualquer tentativa do inimigo, Pai, seja frustrado, em nome de Jesus, de destruir, Pai, de permanecer, Pai, destruindo, Pai, famílias, Pai. Eu peço em nome de Jesus que isso seja quebrado em nome de Jesus e que Deus, a partir de hoje, a tua graça, o teu poder, a tua bênção, o teu amor se manifeste, Pai, sobre cada um. E que cada um aqui, Pai, seja livre, Pai, para estabelecer as suas raízes, Pai. Seja livre, Senhor Deus, para construir as suas asas. Seja livre, Senhor Deus, para alcançar os teus sonhos e os teus projetos, em nome de Jesus. Abençoe, derrame do teu poder. Derrame, Senhor Deus, da tua graça, Pai. Manifesta, Senhor Deus, o teu Espírito Santo e liberta, Pai. Liberta, Pai, em nome de Jesus. Tira essa dor do coração, tira essa dor da alma. Tira, Senhor Deus, esse ressentimento, Pai. Tira, Senhor Deus, essa enfermidade emocional e espiritual, Pai. Tira, Senhor Deus, essa prisão e essa cadeia, Senhor. E liberta, Deus, em nome de Jesus, Pai. Liberta em nome de Jesus. Torna, Senhor Deus, esta vida livre para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Porque tem um futuro maravilhoso, Pai, na vida de cada um de nós. Deus, muda, Senhor Deus, o nosso olhar para o nosso passado. Muda, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, eu clamo a Ti, Deus. Muda, Senhor Deus, o olhar para o passado. Que o nosso olhar seja o olhar da Tua graça, Pai. Seja o olhar do Teu amor, do Teu cuidado. Porque o Senhor tem algo muito maior para fazer na nossa vida do que nós podemos imaginar. Nós somos povo do Senhor. E Te agradecemos e Te adoramos por tudo. Muito obrigado, Senhor. Abençoe as orações que foram feitas aqui nessa manhã. Olhe para cada oração e responde, Senhor Deus, na Tua graça, Pai. Abençoe todos os pedidos de oração e faz o Teu milagre nesta manhã. Colocamos todas as pessoas diante do Senhor, Pai. Pedimos a Tua graça sobre todas as pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oramos pela vida da Neuraci, pela família dela. Oramos pela vida da tia Ivete, que está fazendo aniversário. Oramos por todos que estão sendo lembrados aqui, Pai, nesse dia. Que o Teu Espírito Santo e o Teu poder se manifestem em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes com a tua família, com a tua casa, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.